questão 119 diz o seguinte: por terem camada de valência completa, a alta energia de ionização e a afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, que tem uma camada de valência aqui descrita, como 5s2,5p6, portanto 8 elétrons na camada de valência, e o hexafluoreto de platina, e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos reconhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de halogênio flúor, e aí mostra a camada de valência do flúor com 7 elétrons, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. Bom, a questão, nesse primeiro momento, fala da exceção à regra do octeto, que se apresenta aqui descrita na forma de difluoreto de xenônio. E ao final ela diz o seguinte: ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Bom, é uma questão que claramente explora o conceito de ligação química, né? No ensino médio é visto a regra do octeto, que foi uma das primeiras tentativas de se explicar as ligações químicas entre os átomos, e nesse caso está se explorando uma exceção à regra do octeto que se aplica aos gases nobres. Geralmente é dito que os gases nobres não estabelecem ligações químicas, mas, no caso aqui do difluoreto de xenônio, seria uma exceção, em que se força o xenônio a reagir com o flúor. Então vejam que o difluoreto de xenônio ele seria uma substância de fórmula XeF2, e essa aqui seria a fórmula de Lewis, né? A fórmula que tem as bolinhas, em que o flúor estabeleceria uma ligação covalente com o xenônio, cada flúor, né, com uma ligação covalente, portanto, seriam duas ligações covalentes entre o xenônio e o flúor. E se a gente contar o número de elétrons de valência, o xenônio ele já tem 8, mas se ele fizer duas ligações, ele vai ter mais 2. Portanto, a resposta correta é letra C. São 10 elétrons de valência. Como é uma questão que explora uma exceção à regra do octeto, apesar disso, é uma questão que explora de uma maneira didática, mostrando e dando informações que te levam a essa resposta. Portanto, eu considerei uma questão de nível médio.